Começa agora, em resumo, um bate-papo sobre ciência e pesquisa aqui na Rádio UFSCar. Olá a todas e todos. Estamos iniciando aqui nos estúdios da Rádio UFSCar mais uma edição do programa Em Resumo. Estamos recebendo aqui dois professores do Departamento de Ciências Sociais da UFSCar e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, o professor Dr. Jorge Vilela, atualmente coordenador do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, e o professor Dr. Geraldo Andrello, que é o vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social. O Programa de Antropologia Social aqui da UFSCar comemorou 10 anos em novembro passado. É isso. Então, eu pediria a vocês para falar um pouco sobre os trabalhos desenvolvidos, enfim, o programa aqui na universidade, como tem funcionado, as propostas, os trabalhos desenvolvidos. Professor. Você quer? Não, siga. Muito rapidamente, né, o nosso programa tem uma história que se confunde com a expansão da pesquisa universitária no Brasil e que deu ensejo à expansão da pesquisa acadêmica no Brasil, né, consequentemente, e que isso coincide com os 8 anos do mandato do presidente Lula. Eu posso só fazer uma pequena menção a um fato importante, né? Claro. Hoje é um dia que nos deixou totalmente combalidos, essa semana nos deixou totalmente combalidos, primeiro com o massacre que os professores da Rede Municipal de São Paulo foi exposto na Câmara dos Vereadores ontem, uma situação de sangue pelas paredes, uma coisa assustadora, e pelo assassinato da vereadora do PSOL, uma figura de extrema relevância, não é? A Marielle. Muitas pessoas que nós conhecemos são amigas e colaboradoras dela, então eu acho que... E hoje, isso não vai ao ar hoje, né? Mas enfim, hoje vai ter um ato no Mercadão às 6 horas, né? Mas isso não vai dar tempo de entrar, você depois edita. Mas eu acho que é importante num dia, numa semana como hoje, numa situação temerária como aqui nós vivemos, é importante que se faça esse tipo de menção, né? Com o mínimo que seja em homenagem à memória dessa figura extraordinária que era a Marielle, e lembrando que é mais uma mulher que é vítima de violência no Brasil. Então, voltando a esse tema, né, que é da expansão universitária, da expansão da pesquisa, dos recursos e dos programas de pós-graduação, nós, há 10 anos atrás, éramos 5 professores e resolvemos, enfim, estimulados pela professora Bela Feldman, da Unicamp, a escrever um projeto para um mestrado. Né? A professora que, na época, era coordenadora da área de Antropologia e Arqueologia na CAPES. Né? Na CAPES, perfeito. E, enfim, deu certo. 1 ou 2 anos depois, nós repetimos a dose para abrir o doutorado, né? E isso foi a partir de um programa de pós-graduação em Ciências Sociais, que depois se desmembrou gloriosamente em 3 programas de mestrado e doutorado de Ciência Política, de Sociologia e nós, né? E como, enfim, nós ainda somos até hoje o menor programa de pós-graduação em número de professores no Brasil, que é um dado do qual nós nos orgulhamos muito. Nós somos os menores. E, enfim, com o tempo nós fomos, enfim, obtendo mais vagas, fazendo concursos e dispersando, né, favoravelmente as nossas linhas de pesquisa e os nossos interesses e o número de projetos do programa. Atualmente, me parece que são 12 projetos, né, aproximadamente, ou 16, que estão em curso. Alguns deles cogeridos pelos nossos alunos de mestrado e doutorado, e uma parte importante deles investe digamos assim, numa abordagem da antropologia, a despeito dos seus grandes temas, subtemas e linhas de pesquisa, que envolve um investimento político, não é? Por conta de... Enfim, os objetos de pesquisa são escolhidos, como, por exemplo, existências carcerárias, populações carcerárias, grupos indígenas, quilombolas, coletivos de mulheres,
E depois toda uma linha que está relacionada à antropologia propriamente do Estado, da política e democracia, uma linha que é da antropologia econômica voltada para uma etnografia do mercado de capitais, e, finalmente, uma linha de pesquisa que desenvolve alguns projetos também acerca das migrações internacionais. Né? Então, o nosso programa é um programa político nesse sentido, né? Que ele está interessado, como, na verdade, a maior parte do que faz antropologia nos seus 100 e poucos anos de vida acadêmica, né? No modo como as pessoas fazem para viver. Né? E os conceitos que elas desenvolvem para pensar as suas próprias vidas. Perfeito. Professor Geraldo, tu também está envolvido numa pesquisa que envolve uma parceria entre a UFSCar e o INCRA. Sim. Tá? Gostaria que tu falasse um pouco desse trabalho. Então, se trata, o nome formal dessa parceria o nome que se dá a isso, burocraticamente, é um termo de execução descentralizado firmado entre o INCRA, né, que é o Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária, e a Universidade Federal de São Carlos, com vistas à produção de 2 relatórios de identificação de terras quilombolas, né? Situadas, nesse caso, no interior do estado de São Paulo. É uma parceria que surgiu de um contato inicial feito por um dos nossos colegas, um dos professores do programa, o professor Felipe van der Velden, que foi contactado pela superintendência do INCRA, no estado de São Paulo, que tem aí sobre a mesa uma série de processos, né, e com uma baixíssima capacidade de dar continuidade simultaneamente a todos eles. Então, são várias terras quilombolas no estado, sobretudo concentradas na região do Vale do Ribeira, né, e algumas também no interior do estado. E o INCRA não tem nos seus quadros pessoal especializado em número suficiente para a elaboração desses documentos, que são documentos técnicos, né, que tem uma parte cartográfica, fundiária, ambiental, etc., mas tem também um núcleo desse trabalho que é uma parte antropológica mesmo, né, que consiste em pesquisa de campo, que a gente está habituado a fazer pela disciplina, etc., junto a populações, a grupos locais, comunidades, né? Pesquisas que fazem, em geral, se voltam, né, para um levantamento das formas de relacionamento social das pessoas entre si, com o lugar, com a terra, etc., etc., que é uma exigência, né, do Estado brasileiro, do INCRA, para fazer a titulação de uma terra que é uma terra decretada pelo Estado, uma terra de uso coletivo, né? Não é uma que se torna, uma vez identificada, uma terra de posse de uma associação local, né, que é constituída para representar uma comunidade quilombola. Mais ou menos parecido com o que se passa também entre as comunidades indígenas, com algumas diferenças, né? E nós fomos, então, convidados a participar, a colaborar com o INCRA em 2 desses processos. Um é um quilombo Nossa Senhora do Carmo, no município de São Roque, lá próximo de São Paulo. E o outro é um caso aqui mais próximo de São Carlos, no município de Agudos, que é o caso do quilombo do Espírito Santo da Fortaleza de Porcinos, né? Nesse caso especificamente, se trata de um grupo de ex-escravizados que recebeu em herança, né, já no final do século XIX, uma parcela significativa de terras que, ao longo das décadas, veio a ser completamente esbulhada, né? Hoje a terra é toda ocupada por um grande projeto de agronegócio, né? Uma agrosilvicultura da Duratex, que ocupou toda a área, com pinos, eucalipto, etc., etc. E as pessoas formaram uma associação, vieram a se auto-identificar e se auto-reconhecer enquanto quilombolas e estão pleiteando já há algum tempo, né, o reconhecimento dessas terras, primeiramente junto à Fundação Palmares e depois junto ao INCRA, que é o órgão técnico responsável por fazer essa identificação, delimitação, etc. E também a mesma coisa lá em São Roque, né, em torno de uma vila que tem uma capela antiga do século XVIII, em que as famílias dos descendentes dos escravizados de antigamente se concentram até hoje, há muitas e muitas gerações e tal. E é um trabalho que está em curso já para quase 2 anos,
participamos, eu e o professor Felipe, 2 professores que coordenam, né, os trabalhos, e um pequeno grupo de 4 estudantes de mestrado e doutorado, né, que estão ao mesmo tempo colaborando na coleta de dados e informações que são essenciais para a produção desse documento técnico oficial e também, obviamente, mediante toda uma negociação com a comunidade, com o próprio INCRA, né, fazendo uso dessas informações para escrever seus trabalhos acadêmicos, né, mestrado. Basicamente é isso. Perfeito. Nossa compromisso com o INCRA é de, até o final do ano, entregar esses dois relatórios. E assim, qual o número, professores, hoje de pós-graduandos no 92. Programa? 92, entre mestrandos e doutorados. É um número significativo. Acho que tem um outro número interessante também, né, Jorge, que, se eu não estou enganado, eu acho que agora, em meados do ano passado, a gente completou, agora já ultrapassou, mas a gente bateu, portanto, acho que um pouquinho menos que 10 anos, na faixa das 100 defesas, não foi? Não foi isso, mais ou menos? Acho que a gente deve ter, nesse período, não sei, umas 25 teses de doutorado defendidas e umas 80 teses de dissertações de mestrado, mais ou menos isso. Com um número de... somos 11 docentes permanentes, é isso? Agora, nesse momento, agora 10. A partir de 2018, 10. 10 docentes permanentes e um colaborador, né? Nesse momento, 2. 2 colaboradores da Unesp de Araraquara. Certo. Então, basicamente, 12 docentes estão cuidando dos trabalhos de 100 alunos, em torno de 100 alunos. Mas veja só, aqui, assim, na verdade, são, efetivamente, são 10 docentes efetivos e 2 colaboradores que têm as suas tarefas, os seus compromissos, enfim, com outra instituição, né? Perfeito. Além disso, nós temos ainda 2 pós-doutorandas, né? Uma no programa de Jovem Pesquisador da FAPESP, e a outra no programa do PNPD, que é CAPES, né? A gente tem 3, então, porque nós temos também uma outra pós-doutoranda com bolsa da FAPESP. Da FAPESP, então 2 pós-doutorandas e uma que também colaboram, enfim, elas são também habilitadas a orientar teses, participar de bancas e ministrar disciplinas também. Disciplinas, embora a gente exija o mínimo para que a pesquisa... Porque são bolsas, enfim, bolsas de pós-doutorado, são bolsas de pesquisa, então nós damos liberdade total para a pessoa tocar as suas pesquisas na condição de nos retribuir com uma disciplina a cada período de 1 ano e meio, 2 anos, né? Perfeito, perfeito. Eu aproveito para perguntar o seguinte: tu falou que é um dos programas que tem o menor número o menor número de professores no país hoje. Dentre os 22, 23 programas de antropologia. 23 programas. Eu acho que é isso, né, Jorge? Por aí. E quais as linhas de pesquisa que se divide o programa hoje? São 3 grandes linhas de pesquisa, né, Geraldo? Sim. Uma que é corpo e substância, não é? Corpo e substância. Ou não? Você se refere As 3 grandes linhas, né? São 3 linhas de pesquisa, se não me engano. Uma é de antropologia política, antropologia urbana e etnologia, não é isso? Ficou dentro assim, dentro dessas 3 grandes linhas, Certo. você tem uma variedade de projetos, né? O Jorge estava falando em coisa como 16, 18 projetos. Quando você está falando isso, está falando de projetos que contam com o financiamento de alguma agência. E, em geral, são projetos coordenados por professores, mas são projetos coletivos com a participação de alunos, né? Então, a gente não tem na cabeça assim, Claro. cada um deles, né? Mas você estava se referindo a um específico, eu acho. Não, eu estava falando dessas... não, na verdade eu me equivoquei, porque você lembra... então eu vou reformular a frase, vou reformular a resposta para sair de chofre, né? São 3 linhas de pesquisa, uma de antropologia política, outra de antropologia urbana e outra de etnologia, enfim, das populações ameríndias. De povos ameríndios e tradicionais. Perfeito. Né? São essas 3 grandes linhas sob as quais, não é, se ajustam, né, alguns conjuntos de projetos de acordo com cada uma dessas linhas.
E essa pergunta eu vou fazer pensando nos ouvintes que vão se interessar em prestar processo seletivo, alguma coisa assim, tá? Os processos seletivos são anuais, fluxo permanente? Como é o acesso ao programa de antropologia social da UFSCar hoje? Tem um processo seletivo anual que corre, em geral, a partir do mês de agosto ou setembro, com editais públicos, né, veiculados pelo site do programa, pela lista de e-mails e tal. E ele, em geral, é um processo com 3 etapas. Né? Tem uma etapa de análise dos projetos de pesquisas, que é um item necessário, uma prova teórica e uma entrevista sobre o projeto e sobre o currículo do candidato. E transcorre, em geral, ao longo de 2 meses e meio, por conta dos períodos necessários para a interposição de recurso, todas essas dificuldades que a gente tem hoje. Mas também há a possibilidade de entrada no programa em regime de fluxo contínuo, mediante a aprovação por parte, no caso aqui do Estado de São Paulo, da FAPESP, né? No caso de aprovação, no caso da obtenção de uma bolsa da FAPESP por um candidato, ele pode se matricular em qualquer momento do ano, mas para isso, obviamente, é necessário que de antemão tenha uma relação já estabelecida minimamente com algum dos professores, né? Então, ela tem 2 possibilidades. E as pessoas, em geral, como é hoje em dia, já apresentam seu projeto seguindo uma dessas linhas do programa, tal, já indicando orientação, esse tipo de coisa. Perfeito. Né? Eu acho que, talvez para ficar um pouquinho mais claro, essas 3 linhas, na verdade, elas se materializam mesmo em 3 diferentes laboratórios de pesquisa, né? Que a antropologia compartilha junto com outras áreas do SESC, né? Tanto das ciências sociais como também das ciências da informação, da área de cinema, um espaço de pesquisa recentemente criado na universidade, que é o LIDEPS. Você lembra como é que é a sigla? É Laboratório de... Laboratório Integrado de Documentação e Estatísticas Sociais, Políticas e tal. E a antropologia tem um conjunto dentro desse laboratório, desse macro-laboratório, maior de 3 sub-laboratórios, seguindo um pouco a estrutura das linhas de pesquisa, né? Então tem o laboratório da área de política, como eles chamam? Na verdade, tem então, porque aí no final das contas, esses sublaboratórios do macro, eles também se subdividem em alguns, né? Então, por exemplo, na área de política tem esse dos estudos do Estado, e tem o laboratório de economia e Estado, que é o LEA, e até recentemente... e tem o IBRIS, que é o laboratório, enfim, esse é o meu laboratório, eu esqueci só um minuto o que ele é. É laboratório de política e socialidades. E conflitos, né? Política, conflitos e socialidades. E, finalmente, até pouco tempo atrás, tinha também o LEAP, que é o laboratório de estudo dos agenciamentos prisionais. Mas esse está em vias de extinção nesse momento. Ok. Porque os principais protagonistas agora são professores, passaram em concurso, eram nossos doutorandos, passaram em concursos para outras universidades federais. E na área de antropologia urbana, acho que tem 2 ou 3 outros laboratórios, eu nem tenho tudo na cabeça, porque tem um que é um laboratório de migrações internacionais, tem um laboratório de práticas esportivas, e tem mais algum nome que eu não me lembro. Corporais, né? Corporais esportivas. Corporalidade. E tem um outro laboratório que é da linha de povos indígenas e tradicionais, que se chama LETS, que é Laboratório de Etnologias Transespecíficas. Perfeito. Em cujo interior há pesquisas variadas com povos indígenas de várias regiões do Brasil, desde regiões mais próximas aqui no Sudeste, como Brasil Central, Amazônia, em diversas partes, e povos tradicionais não indígenas, como o caso dos quilombolas que eu estava falando. E também tem uma linha de pesquisa assim, que é bastante inovadora, que é uma linha de pesquisa sobre o tema geral, natureza e sociedade, mas sobretudo da relação humanos e animais, que também está dentro, por isso, transespecíficos. Perfeito. Enfim, é bastante variado e, ainda assim,
dentro do panorama mais geral da antropologia, pelo número reduzido de professores, a gente não cobre, né, todas as áreas que em outras universidades, em outros departamentos maiores, são contempladas, né, como estudos de gênero, estudos de religião, religiões afro-brasileiras, são áreas que, infelizmente, a gente não consegue alcançar ainda. Direito, educação também. Pela falta de especialistas. Bom, acho que acabou, mas assim, era bom falar do laboratório da Clarice, né? Ah, sim, mas é o LETS também, né? Ah, tá dentro do LETS. Porque você falou em educação, a gente lembrou que tem uma das nossas colegas que trabalha com antropologia da criança e da educação. Mas é uma colega especialista também em povos indígenas. Então, os trabalhos sob a direção dessa colega são majoritariamente nessa área também de etnologia. Muito bom. No vídeo vai sair também o link do departamento, do programa de pós-graduação em antropologia social, e assim os nossos ouvintes e o pessoal que nos assiste vai ter acesso diretamente à página do programa. Eu gostaria de agradecê-los imensamente por ter Nós te agradecemos. Muito obrigado. Tá, para vir conversar conosco. E nós estamos encerrando mais essa edição do programa Em Resumo. Agradecemos a audiência de todas e de todos e até a próxima edição. Você ouviu Em Resumo, um programa da Rádio UFSCar. Continue na programação da 95,3 FM e escute diferente.